E vamos prosseguir precisamente com o capítulo 10, porque aquele sinal conhecido por cego de nascença está no capítulo 9 e nós concluímos, nas conversas anteriores, concluímos o capítulo 9. Simplesmente, agora deparamos com o capítulo 10, que não é já a apresentação de um novo sinal, esse só vem no capítulo 11, é certamente, na sequência dos sinais, é o último e talvez o máximo, também aparece por ordem de capítulos, de narrativa, mas também vai ser o auge dos sinais. E fora Jesus, que Jesus é o grande sinal, evidentemente. Todo Jesus, todo o seu ser, viver, atuar históricos, são o grande sinal. Mas depois, para entendermos esse grande sinal, que é Jesus em ação, o Evangelho de João apresenta-nos vários. E o culminar destes sinais que ajudam a entender o grande sinal que é Jesus será desenvolvido no capítulo 11. Mas o capítulo 10 apresenta-nos aqui, um bocadinho com alguma surpresa, parece que tinha terminado o sinal, e como o sinal terminou, mas não terminou a polémica. A polémica desencadeada pela realização, digamos, das práticas, que eram as práticas de Jesus, que eram práticas que desencadeavam polémica. E desencadeavam polémica não tanto nas vítimas do institucional, pelo contrário, nas vítimas até provocavam acolhimento, alegria, porque as vítimas começavam a experimentar-se aliviadas da sua opressão, aliviadas do seu opressor, do institucional opressor, e começavam a ser um bocadinho mais elas próprias. E, embora depois também começassem a sentir a dificuldade que é de sermos nós próprios, dentro de um institucional cada vez mais autoritário, cada vez mais opressor. E, portanto, isso traz-nos muitos problemas, e a pessoa pode não estar para aí disposta. E quando tal regressa ao anterior, diz, bom, isto é tão conflituoso que então é melhor eu formatar-me, aceitar ser formatado e viver de segunda forma. Claro, com Jesus, felizmente, isso nunca aconteceu. Ele enfrentou, aguentou, digamos, aguentou o conflito, levou o conflito até ao extremo, até ao limite e para lá do limite, e é nesse sentido que se afirma como plenamente humano. Afirma-se como plenamente humano porque leva o conflito até ao limite e para lá do limite. E, portanto, o que fica posto em causa não é o desenvolvimento do ser humano, o que ficou posto em causa foi o desenvolvimento do institucional, porque o institucional desenvolveu-se tanto que agora impede os seres humanos de o serem. E, nesse sentido, Jesus deixa bem claro que, para haver ser humano, o institucional tem de cair. E tem de cair como obra humana. Tem de cair como obra humana para que, em seu lugar, realmente se desenvolva a originalidade de cada ser humano. E fica uma humanidade outra, completamente distinta da que a gente conhece, em que cada ser humano é segundo a sua matriz. E isso é a coisa mais bela que alguma vez podemos imaginar sequer, porque nunca tivemos isso na história, que alguma vez isso poderá acontecer. E estamos a caminho dessa plenitude do humano, mas do humano completamente solto, completamente liberto de todo o institucional, em que o ser humano é que é o Senhor. O Senhor no sentido não de dono, mas o Senhor no sentido de ser sujeito, em que todas as suas capacidades estão plenamente desenvolvidas e ele não tem mais necessidade nenhuma, alguma, nem do institucional, nem do intermediário, nem do tutor, nem do padrinho, nada disso. É ele como sujeito. Eu sou. E essa é essa a perspectiva, é para aí que avançamos e é para aí que vai a grande revelação que é Jesus na história. É para aí que avança. E nesse sentido, Jesus podemos dizer que é único, quer dizer, que ninguém se pareceu com Jesus antes de Jesus, em nenhuma cultura, em nenhum povo, ninguém se pareceu com Jesus antes de Jesus, porque todos foram fazendo cedências ao institucional, Jesus é que não. Portanto, levou até ao fim
até ao limite e para lá do limite, esta forma de ser humano nunca se deu ao institucional. E isso é que é, digamos, a grandeza humana de Jesus, não é a grandeza no poder, mas a grandeza humana de Jesus, a sua originalidade, aquilo que é específico de Jesus e que torna Jesus tão atraente e ao mesmo tempo tão difícil de acolher, porque que nós depois começamos historicamente situados, ainda começamos a tentar ser outros Jesus, mas esbarramos logo com o institucional, e o institucional é tão agressivo e tão violento com quem o está a querer pôr em questão que não perdoa e, portanto, cai em cima e esmaga. E por isso a maior parte das pessoas decide-se pela entrega, mas pela cedência ao institucional e começa até a fazer parte dele, a colaborar com ele e a ser um dos seus agentes históricos. E claro, tem regalias, tem privilégios, etc. Mas tudo isso é perversão, porque tudo o que for privilégio é sintoma de perversão. Nós podemos ter esse princípio, essa regra. Onde houver privilégios, há perversão, há corrupção. E se eu entro por aí, se eu deixo, se eu gosto, inclusive mais, e até mais, se eu começo a defender os meus próprios privilégios, ou os meus privilégios, ou os privilégios de casta, os privilégios corporativos, de grupo, de povo, de tribo, de família, começo a defender esses privilégios e eu estou a pôr a obra humana acima de mim mesmo. Estou a pôr o institucional acima de mim próprio. E nesse caso eu fico escravo do institucional, ainda que privilegiado, mas fico um escravo dele, um agente dele, em vez de ser o grande agente que derruba o institucional para se afirmar a originalidade do ser humano. Felizmente Jesus, para todos nós, para todos os povos, todos os tempos e lugares, Jesus fica como o grande paradigma do ser humano que nunca fez essa cedência. E então, o capítulo 10. O capítulo 10 prossegue, digamos, o duelo teológico que Jesus, por causa daquele sinal, desencadeou entre os dirigentes do seu país, como é normal, como se desencadeia em todos os dirigentes, que são os representantes do institucional, em todos os países, em todas as culturas, seja onde for. Quer dizer, o ser, viver, atuar de Jesus, logo que apareça em algum ser humano, em qualquer cultura, em qualquer época da história e em qualquer civilização, sempre choca com o institucional desse país, dessa época, desse território, dessa cultura. Sempre chocará e será, e portanto entra sempre em conflito e acabará sempre crucificado, ou o institucional reconhece, que é uma coisa praticamente impossível, reconhece que está a reclamar-se de um poder, de um institucional de valor sobre o próprio ser humano, e então é um ídolo, mas não se reconhece como tal e passa a agir como valor absoluto, esmagando o ser humano. E isso é realmente o grande drama da história. É que normalmente o institucional acaba por matar aqueles, por perseguir e matar, destruir aqueles aqueles seres humanos que lhe aparecem e que o querem e que aceitam pô-lo em questão e dizem: tu estás a ser perverso porque em vez de estares existires ao serviço do desenvolvimento de cada ser humano, de cada povo, existes para que cada ser humano e cada povo te sirva a ti. E isso é a perversão das perversões. E isso um ser humano com consciência nunca suportará, nunca aceitará. E sempre denunciará, sempre desmascarará. O nosso grave problema é que os nossos, digamos, a parte da nossa sociedade que está mais, pelo menos teoricamente e até pelos conhecimentos, que poderia estar, é suposto que esteja mais desenvolvida, mais preparada para se dar conta desta realidade e, portanto, assumir este papel maiêutico na história, que são os nossos intelectuais. Infelizmente, neste século XXI, os nossos intelectuais estão praticamente todos vendidos ao institucional. São eles que fazem parte dessa minoria dos privilégios e que, digamos, que dão um corpo histórico ao institucional em cada época, em cada geração e em cada povo. E por isso acabam por ser os grandes inimigos dos seres humanos e dos povos, quando parece que são os seus grandes benfeitores. São os grandes inimigos.
E nós temos de ter consciência disto e temos-lo a partir das práticas do ser, viver, atuar históricos de Jesus. Nós temos consciência disso porque com Jesus a gente percebeu isso de forma total, completa e absoluta para todo sempre. Já vamos.